é Joel, né, curso de História. Eu vou apresentar o TCC com o tema Processo de Independência do Brasil. A professora tutora, né, é Lucélia Maria Goulart de Andrade, ok? A apresentação desse tema e a justificativa. Eu escolhi esse tema porque é um tema que me chamou muita atenção. A independência do Brasil é algo muito importante, muito histórico, né? Mas a gente percebe que a independência do Brasil é algo muito abrangente, não daria para se abordar. Então eu escolhi alguns itens do processo de independência do Brasil. Alguns acontecimentos históricos, né, que proporcionou acontecer a independência. Embora a gente vai ver que a independência não foi para todos, mas no campo político ela aconteceu e teve alguns acontecimentos históricos que proporcionou isso. Então esse o motivo desse tema, por isso ele se justifica. O objetivo é exatamente destacar alguns, né, desses acontecimentos históricos que culminou nessa independência. Então, a independência não aconteceu exatamente no dia que se proclama ela, teve dados muito anteriores, que foi indo até chegar. Então, o objetivo é a gente focar em alguns desses acontecimentos, que foi esse processo até chegar na independência. Para chegar nesse trabalho TCC, né, foi pesquisado, foi feito alguns estudos, pesquisas, sites, né, filmes, vídeos, trabalho, literaturas, artigos que abordam o tema. E a gente percebe que existem muitas histórias, né, e que se diferem uma da outra, embora a diferença não sejam tão grandes, mas que cada um conta uma história da independência. Cada um aborda um tema, cada um aborda um ponto de vista, né? Então, eu olhei alguns e a gente, para chegar nesse trabalho TCC, eu pesquisei bastante autores, pensadores, para chegar nesse trabalho pronto aí. Então, o método foi esse, observar vários pensamentos para chegar nesse consenso. Okay? Então, como é um processo, né, de independência, ele teve uma cronologia. Eu destaquei alguns, como eu disse, né, que são vários, mas eu destaquei alguns aqui que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Então, um primeiro acontecimento assim, marcante na história foi a Inconfidência Mineira. Né? O primeiro momento que o povo se revoltou e que essa revolta se tornou realmente em algo concreto. A gente percebe que a Inconfidência Mineira, né, ela, apesar de ter reunido na sua grande maioria, exceto o que morreu, de elites, né, a gente percebe que ela queria realmente uma independência política. Eles estavam inconformados com o alto custo dos impostos e naquele momento, então, em Minas Gerais especificamente, o ouro já estava um pouco escasso, né? Então foi decretada a derrama, que eles tinham uma porcentagem, uma quantidade a entregar, e quando não entregavam, os soldados estavam autorizados a entrar nas casas e tomar o bem que eles tivessem para completar aquele total. Então aí realmente é uma revolta, né, que surgiu, embora seja na elite, nos produtores ali, nos mineradores, mas surgiu essa revolta, que ela culminou com a morte de Tiradentes, o único menor daquela turma, né, mas assim, serviu para marcar, para ser um ponto marcante na história realmente, que, embora a morte de Tiradentes tenha sido muito cruel, enforcado, esquartejado, para que cessasse toda e qualquer revolta, na verdade, ela não aconteceu isso. A gente percebe que a violência em si, ela não cessa um sentimento de liberdade do povo. Cessou a independência, ou melhor, cessou ali aquela Inconfidência Mineira, cessou ali aquela revolta, mas logo após surgiu, né, aí nós vamos para o segundo ponto, que é a Conjuração Baiana, a revolta dos alfaiates, né, que surgiu logo após, já movimentando toda essa revolta que o povo já tinha com relação à coroa portuguesa. A Conjuração Baiana já foi um pouco mais abrangente do que a mineira, no sentido de abranger povos, né, a população em si. Na Baiana já tinha os alfaiates, por isso também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates, né, e teve também participação de pretos, mestiços, índios e pobres. Então, embora a gente vai ver ao final que a independência do Brasil não alcançou esse objetivo do povo, pretos, negros, índios, mestiços, mas nesse ponto aqui surgiu pela primeira vez uma revolta que tinha participação do povo, que se tocava no assunto da libertação também dos escravos, porque na mineira então não tinha se tocado nesse assunto, né? Tocou nesse assunto e entrou essa questão. Então foi mais um acontecimento aí histórico nesse processo
para a independência do Brasil. Outro ponto que eu achei interessante destacar também é a família real chegando ao Brasil, nunca antes pensado, né? Uma monarquia na América, uma monarquia aqui no Brasil, que daqui comandava Portugal até então. A chegada da família real se deu diante de um momento complicado lá na Europa, Napoleão, né, conquistando tudo, e Portugal seria a sua próxima conquista. Mas de repente Dom João teve uma grande ideia, embora não foi tão de repente assim, mas ele teve uma ideia muito boa de enganar Napoleão, né? Portugal seria algo fácil, pelo que se entende da história, seria algo fácil de ser conquistado por Napoleão. Mas depois o próprio Napoleão reconheceu que ele foi passado para trás. Então Dom João juntou toda a corte e atravessou o mar e veio para o Brasil, obviamente apoiado e escoltado pela Inglaterra, que tinha muito interesse em que Portugal se mantesse, né, com a ligação econômica com eles, com os ingleses, né, algo que Napoleão queria que parasse. Então veio a família real para o Brasil nessa circunstância. Alguns até dizem que Dom João era um pouco inocente, meio bocó, uma coisa assim, mas na verdade ele foi um dos mais espertos, né? Analisando o resultado depois se vê que ele não é tão bocó assim. Essa chegada da família real no Brasil foi ótimo para o Brasil, né? A família real aqui, teve que haver melhorias. Logo a chegada dele aqui abriu portos, né? Então, alguns anos depois de Dom João estar aqui também, houve então a elevação de colônia para Reino Unido, Portugal, mais um ponto positivo para o Brasil, mais um acontecimento histórico caminhando para a independência, uma vez que a elite tinha então saído de colônia para o Reino Unido, a Portugal, a elite brasileira gostou disso, né? E aí começaram já a pensar em se manter assim. Embora nessa altura, Napoleão já derrotado na Europa, já se pensava no retorno da família real para Portugal. Mas aí já tinha constituído aqui algo, né? A elite já tinha conseguido benesses, títulos de nobrezas, e eles não queriam voltar à condição de colônia, não queriam que fechasse os portos. Então isso daí acabou virando, né, um grande debate, até que então a família real volta, né, em 1821, mas não volta toda, né? Volta Dom João, para não perder também o comando de Portugal, a essa altura já gerando revoltas lá em Portugal, mas ele voltou, mas deixou aqui o filho, porque ele também não queria perder aqui e nem lá. Então, mais um ponto interessante que eu destaquei foi a família real estar no Brasil, mais um acontecimento histórico favorecendo nesse processo aí para a independência. Uma vez que Dom João voltou a Portugal, mas o Pedro ficou, até então não era ainda o imperador, mas ficou como príncipe regente aqui, surgiu então esse debate das famílias, né? Chegando lá, Dom João queria, pressionado pela elite portuguesa, que também o Pedro voltasse junto com ele, e que o Brasil realmente fosse reduzido de novo a colônia. Mas, como a gente já disse aqui, não era o interesse da elite brasileira. Então surgiu a pressão, aquele movimento de fica Dom Pedro, né? Até então tem aí o dia do fico, ele declarou, não, eu vou ficar, não vou embora. Dom Pedro, naquela altura, já era até de consenso aí, de que tanto Dom João quanto Pedro, eles queriam, já que o Brasil está caminhando para a independência, que seja uma independência nas nossas mãos e não na mão de qualquer outro, que fique conosco, já que vai ter que ser independente, que fique entre a nossa família. Então, teve o dia do fico, ele ficou, era a intenção dele reinar aqui no Brasil, era a intenção da elite ter o monopólio da escravatura e etc., né? Então, uma coisa beneficiou a outra. E até que chegou, então, o tão famoso grito do Ipiranga, que é mais um ponto, né? Culminando aí na independência do Brasil, aonde Dom Pedro aí, nas margens do Rio Ipiranga, então, recebeu uma carta intimando para ele voltar, e ele já estressado com isso, ele deu o grito, né? Estamos separados de Portugal. Não foi o glamour tudo que nós vamos ver no quadro futuro aí, mas foi ali então que teve o grito, né, da independência do Brasil. O Brasil então agora é independente, né, a partir desse momento, obviamente que entre o grito da independência e a independência mesmo, teve algum período aí, curto, mas teve, porque a coroação do imperador só foi lá em dezembro, no final do mesmo ano, né? E aí então ele foi coroado como príncipe, como imperador do Brasil. Nós analisamos nesse processo que o Brasil então agora está independente de Portugal. Obviamente que Portugal não aceitou de
de graça, vamos dizer isso, teve lutas, teve revoltas, mas Dom Pedro ele teve êxito. Por quê? Porque a América Espanhola ela estava toda fragmentada e não era esse o intuito de Dom Pedro. Queria manter o Brasil, apesar de ser continental, queria manter ele unido, né, sem se fragmentar, e ele teve êxito nessa parte. Por isso hoje ainda o nosso país é continental. Mas então ele é coroado, né, como imperador do Brasil lá em 1º de dezembro de 1822 e somente depois, em 1825, né, depois de todas as revoltas, etc., as brigas, foi preciso, não tinha exército, foi preciso, né, contratar mercenários, foi preciso pegar dinheiro emprestado, né, mais uma vez os ingleses aí, né, até onde surgiu então a dívida externa brasileira e tal. Mas finalmente o Brasil estava independente, até certo modo pacificado, né? Portugal então reconhece mediante uma quantia paga de indenização. Estados Unidos já tinha feito, então Portugal também o faz, o Brasil então uma nação independente. O foco desse TCC foi esse processo em si. Obviamente que daqui para frente ainda muitas águas vão rolar, né? Tem a Constituinte, que Dom Pedro combinou com os líderes, com a elite, depois acabou não acontecendo, ele combinou, mas o foco do TCC foi esse processo até então chegarmos aqui na independência, no reconhecimento de Portugal, que embora seja mediante uma indenização, mas finalmente o Brasil estava independente. E eu quero encerrar aqui esse processo, comentando esse processo, mostrando aqui, né, o quadro que representa aí o grito do Ipiranga. Esse quadro tem algumas verdades e alguns mitos. Embora ele foi pintado muito tempo depois, ele retrata, né, ali no centro da imagem, né, Dom Pedro gritando todo pomposo do cavalo branco, né, independência ou morte, algo glamouroso, bonito. Mas nós sabemos que foi muito provável, aliás, com certeza ele não estava assim, estava provavelmente à beira do Ipiranga lá, até com um momento até desconfortável, né, de sua saúde, devido à viagem que fazia no lombo de alguma mula, comendo pela beira do caminho. Alguns autores dizem que ele estava com uma diarreia, então parando nesse percurso por várias vezes para se aliviar, e mais uma vez na beira do riacho estava ele para se aliviar, porque quando chegou até ele a carta, então ele grita independência ou morte. O quadro foi pintado com ele todo glamouroso, essa é a parte, né, fictícia, mas a parte verdadeira é que ele está no centro do quadro. Sim, Dom Pedro teve uma importância muito grande para a independência, mas essa parte é verdadeira. Outra parte interessante é que em volta de Dom Pedro está a elite, também é uma parte verdadeira, né? A elite está em volta dele, se beneficiar. Dom Pedro, por um lado, continuava reinando, a elite continuava se beneficiando de portos abertos, dos escravos, porque acabar com a escravidão nesse período era impensável para a elite, né? Então, é mais um ponto verdadeiro. Outro ponto verdadeiro também do quadro é o povo, né? A gente vê que o povo está bem esquecido, bem lá no cantinho, quase não saiu da cena, né? Escamizado, todo ali esfarrapado, como provavelmente era a realidade do povo. Eu creio que essa pintura ficou bem próxima realmente do real. Mais um ponto positivo, então, verdadeiro do quadro, né? O povo não participou da revolta, aliás, desculpa, não participou da independência, muitos nem ficaram sabendo da independência do Brasil. Para a grande maioria do povo não houve mudança nenhuma, continuaram do mesmo jeito, Brasil independente, mas povo escravo, né? Então esse é o ponto fundamental. Mas esse foi o processo, alguns pontos do processo de independência do Brasil que eu retratei aqui no TCC, e aqui então eu encerro a minha fala sobre isso que eu me propus a passar para vocês. Legal, João, bacana. Deixa eu fazer aqui uma observação. Você falou dessa questão desse quadro. Esse quadro foi pintado por Pedro Américo, foi contratado pelo governo brasileiro já na época da República, né? E, na verdade, não só esse, mas os outros quadros, inclusive um retratando, né, a questão da Inconfidência Mineira e tal, ele retratou com o olhar mesmo republicano, com o olhar que o governo queria que a sociedade tivesse em relação aos eventos históricos, né? O outro ponto interessante, né, a verdade, é aquela casinha lá no fundo. Ela existe até hoje, é chamada Casa do Grito, que fica atrás, né, do Museu do Ipiranga. É bem legal, bem interessante, né? Infelizmente, a gente sabe muito bem que esse quadro ele não é o retrato ali, não é a fotografia, né, da realidade, tem esse viés ideológico, né, do autor, mas aí é um documento, né, da nossa história, né? E glamourizado. Glamourizado.
E você explanou muito bem a história, exatamente. O processo de independência começou realmente com a chegada, né, do iluminismo aqui no Brasil, com Cláudio Manuel da Costa, que foi um dos inconfidentes mineiros, né, juntamente ali com Tomás Antônio Gonzaga, né, os grandes poetas na Arcas de Minas Gerais. E eles trouxeram da Europa esses ideais feministas, ideais que, lógico, iniciaram, deram o pontapé para a Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa, juntamente com a independência dos Estados Unidos, foram o pontapé para a independência e, logicamente, a independência do Brasil. Parabéns! Ótimo! Eu só faço o trabalho. Eu não dominava tanto a história, mas eu vi o trabalho dele, né? Então eu sei que ele falou. É um trabalho excelente. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns, um ótimo professor. Eu estava pensando aqui, professor de história, hoje professor de história.